Senhoras e senhores, e fala o Metro Kai. Hoje vamos reagir ao rap do Muzan, Cair da Noite, Kimetsu no Yaiba. E geral sabe que eu já reagi ao rap do Castelo Infinito e também da Dark do Gyotaro, do O Superior, que, velho, já apareceu o Muzan lá? Apareceu, mas aqui é contando a história dele. E para você que ainda não acompanhou o drop de Kimetsu no Yaiba, se inscreve aqui no canal Metro Kai para não perder nada. Deixa seu like e compartilhe com seu amigo que é bonzado de Kimetsu, assim como eu sou, para a gente bater logo 3.000 inscritos. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. É que assim, o Muzan ele já nasceu com um leito de morte. Tanto é que o sangue do Muzan não era um sangue normal, não era um sangue meio que voltado para uma pessoa normal. Era um sangue venenoso. E tinha cerca de uma maldição que meio que amaldiçoou tanto o mestre dos Hashiras e sua linhagem. E, pasme, isso daí amaldiçoou todos aqueles que eram da família do mestre dos Hashiras, que eu não vou lembrar o nome agora. Mano, esse poder que ele tem de matar as pessoas somente com o sangue dele, apesar de ele ser próximo de um vampiro, assim como o próximo Drácula, até mesmo outros aqueles que são baseados em vampiros, como Dio, entre outras obras famosas, possivelmente ele quer ser o rei acima de todos, que quer caminhar no sol, assim como o Dio fez lá em Os Bizarros Adventure, o que prova ser muito notório. Só que aquilo, ele meio que não só convenceu o próprio Kushibo de se tornar Oni, como também ele transformou a Daki, o Gyotaro, até mesmo o Akaza e muitos outros Lua superiores, ou até mesmo aqueles que eram inferiores a ele. E para quem lembra do arco de Demon Train, Demônios no Trem, aquele que ele achava que era um tanto puxa-saco, o que eu não vou lembrar o nome agora, ele meio que deu parte do seu sangue e de resto, o que eram 4, ele matou porque eles estão tentando fugir. E geral sabe que de Muzan ninguém foge, tem como fugir não. Assim, essa parte que diz, esse corre até pode me queimar, ele tá falando do Tanjiro, que ele quer usar Hamikami Kagura, que é uma terra do seu pai, a Kagura, porque, cara, não tem como ele não sentir dor. Até porque, diferente dos outros Lua superiores, o próprio Kushima ele tem uma resistência quase equivalente a ele. Visto que o mesmo, ele tem uma resistência para lá de insana, defesa acima do normal, e um ataque avassalador que matou 2, 4, 3 Hashiras de uma vez. Eu somente o Esquadrão de Caçadores e também 6 ou 7 Hashiras, ou somente 5, não sei. Só sei dizer que ele abateu quase todos e quase transformou o Tanjiro no Rei dos Demônios. Peraí, se ele está há mais de 1.000 anos na Terra, então ele está procurando cerca de uma flor raríssima. Uma flor que ninguém jamais conheceu. A flor o de lírio azul, que no caso, velho, é uma flor rara. Que se ele pegar ela e tiver em mãos, ele vai poder andar pela Terra sem poder ter medo do sol? Vai sim, mas como a Kagura, que no caso a Katana do Tanjiro, que tem respiração solar,
Velho, e isso daí é o próprio Sol. É o próprio Sol que vai matá-lo de vez. Porque no mangá mostraram que ele é resistente ao Sol. Ó, no capítulo 325. Enquanto quando pega a meio que parte do corpo da Nesco. Assim, quando ele fala não pode dizer o impronunciável, ele está falando que ninguém pode pronunciar o nome dele, ou até mesmo falar ou cochichar o nome dele. E, velho, quando fala ou até mesmo cochicha o nome dele, ele meio que aparece no momento mais imbecil, até mesmo um momento o interrupto que você imagine que ele não esteja, ele sempre vai estar lá. Mesmo ele tendo pouquíssimo tempo de tela, mesmo ele tendo somente 2, 4, 5, 6 momentos de aparição de episódio, ele é o que mais tem presença em ser um vilão? Tem sim, mas é aquele vilão que não tem muito tempo de tela. Ele chega a ser meio que não ter muita apresentação e não ter muito desfecho. Ele só mostra mais desfecho lá no arco final. Assim, ele está falando do próprio Tanjiro Kamado, que no caso, o sol dele se apagou. É dele que está se falando. É que assim, ele já sabe qual é a fraqueza de todo mundo, ele sabe qual é o ponto cego, o ponto fraco de todo mundo, mesmo que não seja evidente, mesmo que não mostre, aí é que você já fica meio que mostrando a fraqueza, sua espada fica bambeando, e mesmo que você não mostre fraqueza ou medo, ele já sabe que você está com medo, mesmo que você não mostre. O Muzan chega a ser tipo a máquina de Chainsaw Man, só que 10 vezes pior, se você quer saber. É porque aquilo, se você correr e fizer o que ele está mandando, é claro que ele vai saber que vai te matar cedo ou tarde. Vai te matar. Você, querendo ou não, vai ser morto. Possivelmente, ele é capaz de matar como se fosse uma fera selvagem. Mesmo ele estando em um lugar só, ele pode até mesmo mandar aquele unido Biwa tocar a ele 5, 6 vezes, pim, 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 e depois vai abrir cerca de arestas de outras portas, ou até mesmo passagens que vai te matar na hora. Visto que quando você prova ou até mesmo desbruça no sangue dele, se transforma no Oni. E ele simplesmente é a morte para todos os Hashiras, possivelmente não só para os Hashiras, mas também Mizumoto, que é a primeira classe, ou aqueles que são mais baixos de ser um Hashira. E, cara, se ele é capaz de fazer isso, quer dizer que tem outros Onis que estão abaixo do Muzan? Estão sim. E eu posso dizer com toda certeza que aqueles que estão abaixo dos Luas Superiores, o Impermoon, possivelmente são aqueles que podem ser próximos do Muzan? Podem, mas eles são mais fracos, eles temem a ele. É que aquilo, ele meio que quer fazer um trato com você. Por exemplo, se você abrir mão da sua humanidade e virar um Oni, ou um demônio, por assim dizer, você aceitaria se transformar em um Oni só porque o Muzan quer? Ou porque você decidiu fazer isso? Comenta aí embaixo. Porque, sendo bem sincero comigo mesmo, eu tomaria uma decisão clara.
eu me tornaria um Oni somente porque eu tomei aquela decisão, não porque o Muzan estendeu a mão e disse que eu queria me tornar um Oni. Não, é porque eu decidi isso, não ele. Detalhe, essa parte da música ele está falando do Gyotaro e da Daki. Porque quando estavam, assim, na beira da morte, ou até mesmo quase morrendo, ele meio que transformou os dois superior a 6. E se não fosse pelo Muzan naquela hora, os dois estariam só o cadáver e somente o pó e o osso. Estariam todos mortos. Ele meio que salvou os dois, transformou em demônios para viver cerca de, não sei, 600, 1000 anos, 2000 anos, por assim dizer. Talvez, até porque Onis eles vivem mais tempo do que humanos. E visto que Onis eles podem se alimentar de humanos, assim como qualquer outro yokai. É que aquilo, o Kaigaku, ele é meio que um Oni que possui cerca de um poder quase inextinguível. E para quem sabe e que eu reagi ao rap do Kaigaku, que é meio que um Oni do tipo água, velho, ele meio que e não conseguiu nem sequer aguentar metade do sangue do próprio Muzan, visto que ele abriu a sua humanidade porque ele queria mais poder e superar o Zenitsu. Ele não queria ver o seu mestre treinando o próprio Zenitsu na época para não ficar para trás. Aí ele virou um Oni no Castelo Infinito. Foi essa a razão. Aqui ele está falando principalmente entre do o Lua Superior 4, só que, velho, ele tá falando do Lua Superior 4, mas eu não sei exatamente qual. Eu reagi, mas, cara, é difícil dizer, tá no mangá, mas eu não sei qual é o Lua Superior 4. Que no caso é o Ryutengo. O Ryutengo, por assim dizer, ele é muito covarde. Mas isso é só uma pequena fração, porque quando corta a cabeça do Ryutengo, que é que ele tá falando que é o Lua Superior número 4, mano, ele tem cerca de outras formas, que no caso, a tristeza, a alegria, o prazer, a raiva, o ódio. E, velho, sinceramente, esse aí, por ser o Lua Superior número 4, é possivelmente o mais zicazeira, o mais boladão? É sim, mas, cara, esse daí é muito zica. E assim, ele meio que pode sentir a sua raiva, até mesmo a sua expressão de perigo, quando você meio que sente um calafrio na sua espinha. Sente sim, porque mesmo que ele esteja assim, no topo do castelo infinito, você meio que pode dizer: nossa, que calafrio, eu tô com medo. Aí ele pode sentir o seu medo. Ele pode ver nos seus olhos fixamente, dizendo que: por que você está com medo? Não vai dizer que você está com medo de mim. Tipo isso que ele vai dizer. Mas, cara, Muzan é tão ardiloso, tão complexo que, por mais que ele apareça pouco, ele está se resguardando para a luta final. Mano, a casa, o Kokushibo e até mesmo o Douma, eles são o número 3, 2 e 1. Que no caso, a linha de frente do Muzan, que para quem não sabe, esses três são Zikazeira.
são muito zicazeira que eu não sei nem dizer qual é o favorito, porque o Akaza e até mesmo o Kokutibo, ele é muito zicazeira. Os dois são zicazeira. Agora o Doma, ele é miserável. E o Muzan, ele é o cretino. Mas, meu amigo, todos eles não passam de peões nesse xadrez de Muzan. Até porque se ele matou o líder dos Hashiras, que no caso o mestre deles, isso com o veneno dele, ele nem sabia que era uma armadilha. Ele pouco sabia que aquilo ia entregar ele de cara. E desde que ele era criança, que ele era um bebezinho, a linhagem do mestre dos Hashiras meio que foi amaldiçoada com aquele veneno que matou eles aos poucos, um a um. E só para você ter certeza, aquilo dali já aconteceu no mangá, já aconteceu no anime. E se eu não estiver enganado, já aconteceu na batalha final no mangá do volume 23, 24 e 25, se eu não estiver enganado. Ah, e para você que não assistiu o meu react do Castelo Infinito, é só você voltar aqui no meu canal para assistir e eu reagindo Castelo Infinito do Demon Slayer, que eu vou explicar tudo de ponta a ponta como é que é o arco do Castelo Infinito, desde o mangá e até mesmo do anime, só para você sintonizar. Mas voltando aqui, velho, o arco Castelo Infinito é o mais caseiro e mais icônico que há. É sim, porque ninguém sabia que tinha cerca de muita coisa em jogo mesmo. Até porque, cara, quando se trata de Castelo Infinito, tem sangue pra tudo que é lado. E pra quem já viu cerca do arco Castelo Infinito no mangá, deve saber que no anime vai ter isso também. E vai chegar em Netflix possivelmente em breve. Mano, o arco principal do Castelo Infinito é para ele simplesmente se alimentar do corpo da Nesco e depois ter o potencial ilimitado para poder andar sobre o dia. E se ele conseguir essa proeza, ou até mesmo esse deleite de ter o corpo da Nesco dentro dele, ele pode até mesmo andar sobre o dia sem ter medo nenhum de poder ver a luz do dia. Diferente dos outros, os Onis, que ele já chamou para sua equipe, que morreram facinho, facinho nas mãos Hashiras. Verdade, a transformação dele é meio que muito zica mesmo. Porque, cara, aparece cerca de umas manchas de sangue aqui na testa do Muzan, aparece um cabelo muito branco, a pele dele é muito pálida. E, cara, isso daí meio que lembrou muito o Dio Brando contra o Jotaro. Só que diferente. E, cara, aquilo dali foi insano, foi zica demais, muito incrível, muito top. Só que aquilo, ele quer fugir de uma luta que meio que lembra muito Vingadores Ultimato. Que, cara, se você fugir de uma luta, não tem como você escapar. A mesma coisa que você pedir para o Thanos ser um covarde, mas na verdade ele que é o covarde, ele quer fugir de uma luta que ele mesmo podia vencer e ele tá matando os Hashiras da pedra, Hashira do verde, da neva, até o Hashira das rosas, um a um, e ele tá na vantagem. Se ele matar o Tanjiro, já era, acabou o anime, acabou o mangá por aí.
Tem uma possibilidade dele ganhar. Tem uma possibilidade de ganhar, mas se ele ficasse mais 5 segundos, mais 5 minutos, possivelmente ele morreria? Possivelmente. Mas isso não vai acontecer. Sabe por quê? No mangá é mostrado que antes de ele morrer, ele transforma o próprio Tanjiro Kamado em um Oni. E isso sem usar o seu sangue. Ele transforma ele apenas segurando ele e olhando para ele. É que aquilo, ele já sabe que se ele tocar na espada do Tanjiro, é meio que a sentença de morte, a pena de morte para ele. E se ele meio que der um único raiozinho de sol passando na pele dele, cara, a mesma coisa é ele meio que virar cinza. Tipo, o Conde Drácula, quando vê cerca de um raio de sol passando pela janela, ele meio que vira cinzas por aí mesmo. A mesma conceitualidade de arte. O mesmo conceito de arte de outras obras famosas. Mesmo de ficção, tem esse conceito. E para quem viu o filme Drácula, deve saber que tem esse conceito também. Cara, acabou pra ele. Acabou pra ele. Porque o próprio Tanjiro no mangá, no capítulo 333, meio que pega a katana dele e corta a cabeça do Muzan, mesmo com sua face, até mesmo com seus olhos, os de Oni, já que ele não está completamente transformado em Oni, é só a metade, e depois mata ele. E cara, foi épico, foi épico. Mas, cara, o próprio Muzan em si, ele já é o melhor personagem, o melhor vilão que há. As pessoas dizem que ele é o pior vilão porque ele não tem muito tempo de tela e porque ele não tem cerca de muito tempo de diálogo. Ele só aparece dando aquelas ameaças vazias e quando é no último arco que ele aparece de verdade, que ele já tá na montagem, ele meio que morre. Mas é assim mesmo, não todo vilão de HQ, de mangá, precisa aparecer todo o tempo. Só de ele aparecer uma vez já mostra que é uma ameaça viva. E mesmo no último arco já mostra que ele vai estar na vantagem, mas ele vai morrer porque ele já sabe que ele está perdendo. Mais até esse vídeo para o estado. Eu sou o Mestre Caio, vou lembrar aqui dentro, like, se inscreva no canal, comenta a sugestão para o próximo vídeo, compartilhe também que é a verdade Demon Slayer, assim como eu sou. Vamos bater a meta de 3 mil esse ano. Obrigado por assistir. Até mais, valeu, falou e fui!